sotaque latino, sou negro dos canaviais. Eu sou da nação da cana da Bahia, suburbana do samba. Boa tarde, Itaparica, boa tarde, Salinas, boa tarde, Jiribatuba. Nós acabamos de falar de Jiribatuba, do outro lado da ilha. Vocês estão ouvindo a rádio Tupinambá, 87.9. E hoje nós vamos falar da cultura e da ponte, porque se fala muito da ponte, da chegada da ponte, o que vai mudar da vida das pessoas, mas se fala muito pouco do impacto sobre a cultura da ilha de Itaparica. Então este será o assunto de hoje. E por isso eu estou com Paulo, professor da UNEB, e Melquiades, que é produtor cultural e que também cuida de marketing cultural. E Paulo, no momento da audiência pública no Clube Mediterrâneo, foi no mês de julho, já passou 17. Muito tempo. 17 de julho, já passou tanto tempo. Fiz uma apresentação e uma defesa muito linda da cultura da ilha. Então, eu já convidei você em 2013 e por isso que achei importante que de novo a gente converse sobre este assunto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, François. Boa tarde, ouvintes. E eu agradeço a oportunidade de mais uma vez poder estar aqui me comunicando com você e com todos aqueles que nos ouvem, né? E daí a gente ir construindo um pensamento acerca desses temas tão relevantes para a nossa ilha, para a nossa cultura. Em 2013 nós conversamos muito sobre a herança cultural da ilha. De fato, esta parte das matrizes africanas, das matrizes indígenas, a herança dos nossos antepassados. Vamos falar das pessoas que passaram nesta ilha no passado e todos que lhe deixaram pela gente. Hoje a gente vai falar um pouco mais do futuro, o que vai acontecer com esta herança, de fato, e isso é o assunto de hoje. Você pode falar um pouco do seu itinerário, sua trajetória, o que você está fazendo hoje, para que os ouvintes tenham um pouco a ideia como é você se coloca neste cenário da cultura da ilha. Bom, eu hoje venho de uma caminhada de preocupação com o advento, com a notícia da ponte, né? E estando inserido no cotidiano da ilha, no cotidiano do nosso município também de Veracruz, onde eu moro, em Berlink, a gente começa a se preocupar. E com essa preocupação eu fui refletindo sobre a educação, o destino da nossa educação das crianças, fui me preocupando com o destino das nossas riquezas naturais, ainda não bem reconhecidas e utilizadas, fui me preocupando com o processo de formação de valores das pessoas a partir desse legado cultural dos nossos antepassados, fui me preocupando como que essa história da ilha, a história dos nossos municípios chegam na formação das pessoas, me preocupando com os nossos artistas, com essas manifestações artísticas, as manifestações populares, e nessa trajetória as discussões e reuniões sobre a ponte. Então, como que vamos estar, como que vamos ficar com todo esse legado, com toda essa realidade, uma vez que estamos discutindo permanentemente sobre a ponte. Eu sou professor da UNEB e sou presidente do Conselho Municipal de Educação, sou membro do Conselho da Cidade e sou também integrante do GAL, Grupo de Acompanhamento Local, onde se discute e debate sobre os planos, os planejamentos do município da ilha. Teve a audiência do PUI, dia 17, onde o Plano Urbano Intermunicipal, agora estamos na fase da elaboração do PDDU, e esse seu convite é muito oportuno, porque agora que vamos iniciar o processo de elaboração do Plano Diretor Urbano, onde se define todas as instalações, toda a ocupação do espaço territorial da ilha, a gente precisa reconhecer tudo que temos, e com esse advento de proposta da ponte, como é que nós vamos então considerar tudo isso e como vamos colocar tudo isso dentro de um cenário de planejamento. Então essa tem sido a minha inquietação, né, para que a gente não perca, né, ou não tenha um processo de modificação
agressiva dos nossos elementos, das nossas matrizes culturais, dos nossos bens culturais, sem uma certa reflexão e sem um certo processo mais forte de emancipação. Você pode apresentar um pouco o que aconteceu na audiência pública sobre uma apresentação do plano intermunicipal, de fato, e a proposta que o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, faz pela ilha de Itaparica, fazer um resumo, a ideia principal é que vai ter o que eles chamam uma via segregado que vai atravessar a ilha, mais ou menos na metade, vai atravessar a ilha em toda a faixa da ilha, no meio, uma área que hoje é de Mata Atlântica, a maior parte de Mata Atlântica, da cabeceira da ponte, Gameleira, mais ou menos Gameleira, Jaburu, nesta área, até a ponto do funil. Então esta é a parte que de fato está decidida e acontecerá, parece, de qualquer que fosse as conversas futuras. Então você pode falar um pouco desta parte já, que foi apresentada na audiência pública? Bom, o resultado do PUI, apesar de ter sofrido vários embates em relação tanto pela parte de Itaparica e de Veracruz com o próprio governo do estado, mas eles elaboraram com a nossa presença, é claro, assim, ainda que sob protestos, um planejamento que vai dar conta de metas e ações a curto, médio e longo prazo, né? E a nossa grande preocupação dentro desse planejamento que foi feito, né, onde se criou o macrozoneamento, e dentro desse macrozoneamento, quais são as instalações, né? Como vai ser o modelo de gestão desse território e como esse território passa a ser ocupado a partir desse cenário com a ponte. E nós fizemos sempre a discussão de pensar a ilha sem a ponte também, o desenvolvimento da ilha sem a ponte, e com a ponte, como definir esse macrozoneamento a partir de novas centralidades de desenvolvimento, que não tem uma centralidade só naquelas sedes tradicionalmente definidas nos municípios, mas que exista todo um processo de descentralização de equipamentos de desenvolvimento, como universidades, segurança pública, hospitais, áreas de interesse para habitação, enfim, áreas de lazer, áreas para cultura, áreas permanentes de preservação, e outras discussões também era a definição das unidades de conservação de todo o nosso patrimônio natural, do nosso patrimônio vivo. Então, no PUI, na audiência pública, o que foi levado foi isso. O nosso grande questionamento é que a gente gostaria muito que o governo, ele primeiro atendesse às ações emergenciais apresentadas pelos anseios da população. Então, quais são as ações emergenciais? As ações emergenciais hoje é o que fazer com a drenagem hoje da água da chuva, né? Que é um problema, tem sido um problema dentro do nosso território. Outro impacto já existente há muito é a questão do saneamento básico. A Embasa até hoje não conseguiu atender 10% da população e o contrato já está em processo de vencimento, já entrando em aditivo, e agora que conseguiu fazer em alguns trechos, pelo menos em Veracruz, o atendimento desse contrato. Então a gente entende que o governo deveria dar conta do saneamento básico, da infraestrutura. As nossas estradas são de péssimos acessos, o problema da mobilidade urbana é algo caótico, e aí compromete a questão da saúde, a questão do idoso, a questão da própria qualidade de vida. Tem um outro aspecto que são as questões da fiscalização e monitoramento das áreas naturais, das áreas do meio ambiente, que deveria ter solução, a questão dos animais nas vias, na BA, e que não há nenhum encaminhamento por parte das autoridades municipais em relação a isso. O que se faz é sempre na dependência do governo do estado. A gente não tem ainda nenhum investimento na área
de educação superior, de universidades, pesquisas, com todo o recurso e acervo que nós temos. Não há um investimento em outras formas de fazer a saúde pública, né? É sempre no modelo curativo, onde o hospital é bem caro. Enfim, não tem um processo de construção de habitação, de interesse social para remanejamento dessas famílias que ocupam as áreas impróprias, que deveriam estar ocupando áreas de habitação prevista e construída pelo incentivo do governo, pelo incentivo do Estado, enfim. Então a gente tem esse leque de necessidades emergenciais que o governo deveria cuidar, fazer um investimento melhor nas nossas áreas para o turismo, um empoderamento, ou melhor, uma emancipação das nossas riquezas culturais, manifestações culturais, que a gente também não tem. Todos os grupos culturais, as linguagens culturais, as manifestações culturais, elas se arrastam dentro dos nossos municípios. É um esforço muito grande para poder sobreviver. Temos também a questão da juventude, os nossos jovens, a gente perdendo a nossa juventude para o problema do tráfico, das drogas, e a questão da segurança pública. Então, assim, é um leque, e os estudos que deveriam ser apresentados para que pudesse se discutir melhor a nossa ilha, o nosso território, agora que ele foi apresentado, mas ainda não foi discutido. Temos a notícia, ele foi entregue aos 2 municípios, tenho conhecimento disso, mas ainda não nos debruçamos, isso não foi ainda aberto para ser estudado, discutido e debatido. E, somando a tudo isso, não se discutiu dentro desse processo de planejamento inicial qual é o modelo de desenvolvimento econômico que nós queremos para a ilha. Isso, para mim, parece-me a questão mais urgente. Porque como que vamos tomar decisões de empreendimentos para o nosso território, para a ilha, sem que se discuta com a população como um todo, com os empresários, com as famílias, com os adultos trabalhadores, com os pescadores, as marisqueiras, com os artistas, com o jovem? Sim, qual é o desenvolvimento que vocês, que são donos dessa terra, qual é o desenvolvimento que vocês querem? Como que vocês querem que este lugar, essa terra, possa desenvolver? E não a gente ser somente para passagem, para um processo de desenvolvimento de um outro território. Nós queremos que todo o estado da Bahia se desenvolva, mas nós estamos aqui, por exemplo, a ilha de Itaparica, que acompanha a idade do Brasil, né, em 500 anos, e a gente tem só Veracruz 53 de emancipação. E qual é o indicador de desenvolvimento que a gente tem? E é uma ponte e uma estrada, uma rodovia segregada. Ainda que seja explicado de forma conceitual, né, a segregação. Não é segregação de pessoas, é segregação física, mas ainda assim não soa bem. Mas como que nós queremos esse desenvolvimento? Eu penso que toda a comunidade, todo o morador, toda a pessoa dentro do seu pertencimento do território da ilha precisaria estar discutindo esse desenvolvimento econômico, né? A partir de alguns princípios de uma economia verde, de uma sustentabilidade. É isso que precisa antes ser pensado. Você sente uma ideia pré-definida da parte do governo do Estado nas propostas, no jeito que eles orientam as conversas? Porque eu, pessoalmente, eu senti dentro do governo do Estado 2 grupos diferentes de pensamento sobre o futuro da Bahia de Todos Santos. Eu senti um grupo que pensa mais em desenvolvimento turístico sustentável, de preservação ambiental, principalmente através do turismo náutico. Este grupo é mais ligado à Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, é um discurso que se ouve mais do lado. Domingo Leonelli, há 2 anos atrás, apareceu várias vezes na ilha para conversar sobre isso, o projeto, o ProDetour, o desenvolvimento de terminal marítimo, a preservação desses lugares históricos. E do outro lado, nós temos a voz do vice-governador, que é também secretário de planejamento,
do governo, do Estado, e que tem mais uma visão de industrialização. Eu me lembro que ele mostrou um mapa onde parecia que de um lado da Baía de Todo Santo era todo industrializado, era um outro país que lá seria industrializado, desenvolvido, com um nível de vida muito alto, e do outro lado que seja o deserto absoluto, e que este deserto precisava ser invadido. E a imagem, mesmo ele usou esta palavra, que o desenvolvimento não atravessou a Baía de Todo Santo. Então eu senti, lá eu dou a minha opinião, depois você vai me falar o que você sentiu, que o desejo do governo do Estado, de fato, ele é o vice-governador, é de ter um modelo de desenvolvimento industrial, um modelo que estava muito na moda nos anos 60, onde a industrialização de um território resolve todos os problemas de mão de obras, de elevação do nível de vida, todos estes assuntos. Nós sabemos que não é mais assim que o desenvolvimento acontece no mundo, e que focar sobre a industrialização do território é muito longe de resolver. E o estaler de São Roque de Paraguaçu, uma obra que parou, demonstra perfeitamente isso. Que a industrialização de um território também é uma das coisas frágeis, e especialmente a industrialização pesada, de grandes indústrias, assim, onde tem muita mão de obra uma vez só. E desde que tem um problema, você tem todo um território que vira uma situação de precariedade econômica, de precariedade de segurança, como acontece em toda a área de São Roque do Paraguaçu hoje. Então, se você pode falar um pouco sobre isso, a percepção que você tem, a percepção íntima, subjetiva que você tem. Olha, a minha percepção é que não existe neutralidade, né? Seja qual for o processo de construção humana, a gente nunca vai ter neutralidade. E a manifestação da não neutralidade, ou seja, da forma como o governo se coloca no nosso território para a construção daquilo que ele deseja, para mim o que ficou crítico é o processo da comunicação, que é todo o processo necessário para a construção de qualquer produto, de qualquer bem, de qualquer projeto. Então, desde o momento que as populações, que os grupos da sociedade civil, que as famílias não tiveram acesso pleno de todo o processo que estava acontecendo de planejamento inicial do PUI, isso já foi um indicador de que havia uma intenção de uma construção, que foi o que eu chamei a atenção lá na audiência pública. Como podemos, um grupo mínimo de pessoas, tomar uma decisão para mais de quase 60 mil pessoas? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e é de um impacto muito grande. Então, as comunidades, todas elas em Veracruz, talvez muitos processos, talvez em Itaparica também tenha ocorrido mesmo, se muitas pessoas, a grande maioria, não teve acesso a esse processo, as comunicações, os municípios que estavam responsabilizados para fazerem a divulgação, a difusão da informação, essa informação não chegava, não tinha um site que explicava, não tinha um Face, não tinha, tinha as listas de presença, mas as pessoas todas não recebiam a comunicação das reuniões, dos eventos, de cada coisa, de cada etapa que estava acontecendo. Então, tinha uma intenção, essa ausência de informação. Então, no sentido do projeto que o governo quer empreender para o território, eu pelo menos não consegui ver nenhum projeto destinado para Itaparica. Por que eu digo? Quando a gente olha as grandes soluções que o mundo hoje tem e os grandes temas, por exemplo, o tema da água, né? Quando a gente olha a questão das construções ecologicamente corretas, aí você vê a França, que tinha uma área destinada para as Olimpíadas, que perdeu para o Brasil, né? Transformou toda essa área em um bairro 100% ecológico. Então, se o governo está pensando em um processo de desenvolvimento para o território, que é um território que tem um bioma todo integrado, cercado por mar, por água, é um continente,
Então, assim, qual seria a proposta de desenvolvimento? Então, eles estão nos oferecendo uma ponte e uma estrada. E dizendo, no planejamento de vocês querem botar o hospital onde? Vocês querem botar uma universidade onde? Vocês querem que a área seja preservada? O que é que vocês têm de cultura? Até uma pessoa do município pontuou que não havia sequer no mapa que eles apresentaram na audiência pública a Igreja do Baiacu como uma área de bem cultural, né? Apresentou somente a reserva de Venceslau. Nada contra, pelo amor de Deus, ao nosso município de Itaparica. Mas só para dizer que o governo não está nos apresentando um projeto de desenvolvimento para a ilha. Está dizendo assim, nós queremos ocupar o território porque outras áreas precisarão ser desenvolvidas e é uma forma da gente ter esse desenvolvimento passando por aqui, mas existem outros projetos de locação para esse projeto de desenvolvimento da ponte, por exemplo, Paulo Ormindo, né, e outros arquitetos. Tem projetos que esse caminho para escoamento dessas cargas podem acontecer, que não seja necessariamente uma ponte até a ilha e uma estrada. E se a gente quiser mais informações assim, François, a gente poderia pensar o que aconteceu no Brasil com as grandes obras que foram pensadas a priori como desenvolvimento e que não deram conta totalmente disso. Por exemplo, a Transamazônica, a transposição do Rio São Francisco, a usina de Belo Monte, o estaleiro do Paraguaçu. O que aconteceu com esses empreendimentos? Todas elas causaram impactos, todas elas interferiram no modo de vida dessas populações, no modo de vida das cidades, aumentando a violência, a criminalidade, aumentando a insalubridade no modo da qualidade de vida, gerando altos impactos ambientais. No Pará, por exemplo, em Altamira, uma interferência gigantesca sobre a vida dos ribeirinhos, dos indígenas, da cultura da pesca, com a construção da usina de Belo Monte. E talvez a gente não tenha a resposta econômica financeira que esse equipamento, que esse empreendimento venha dar para o Brasil, e com tantas as outras possibilidades de uso de energia limpa. Por exemplo, nosso território é riquíssimo em água. Qual é o uso? A água daqui a pouco vai ser um grande capital para o mundo todo. O Japão já está, ainda que a gente tenha críticas tal, e que a tecnologia seja cara, mas o Japão dessaliniza a água, o Japão está utilizando energia solar, e tantos outros países, a Alemanha, a questão do tratamento dos resíduos sólidos. Eu penso que a ilha, um território como o nosso, que tem áreas de fragilidades, áreas que a gente não poderia ter uma ação, uma interferência humana, com o advento da ponte, se acontecer, né, e com essa crise econômica que a gente vem vivenciando, a gente nem tem muita segurança em relação a isso. Como é que o governo vai dar conta desses empreendimentos que já estão inacabados, superfaturados, com desvios de recursos, o Ministério Público o tempo todo investigando esses investimentos aí, essas obras, né? Então, assim, tudo isso concorre para que a gente possa refletir melhor o que o governo quer mesmo. Para mim, pessoalmente, o meu grande incômodo é que, para mim, o governo só quer da gente um caminho. Ele quer passar por aqui, porque em 453 anos, ou 500 anos, ou 53 anos de existência, em todos os nossos discursos, várias pessoas, em várias reuniões e audiências, a frase é sempre: o governo sempre deu as costas para nós. Nunca fez investimento de peso para esse lugar, ser um lugar de referência. Tantas outras ilhas no mundo, né, são visitadas, a gente vê que a cultura e o turismo desses lugares são extremamente aproveitados, tem desenvolvimento, né, tem qualidade de vida, os visitantes vão, gera economia, gera renda, gera emprego, né, inova a cultura, enfim, tem vários investimentos nessa direção. E para a ilha, eu não vi,
quando você vê Cidades e Soluções, um programa dentro de um canal fechado, você vê quantas nações, quantos países estão fazendo várias estruturas que vão na direção de respeitar o meio ambiente, ou seja, investimentos ecologicamente corretos. A gente tem ventos, a gente não viu nenhum projeto de captação de energia eólica, a gente não viu nenhum projeto de captação de energia solar, a gente não viu nenhum projeto para aproveitamento das nossas águas da chuva, e nós temos inúmeras microbacias hidrográficas dentro do nosso continente. A gente vê só, não, vamos preservar onde é que está, bote aí no mapa. Não é assim que se trata, já que a gente está com vários temas dessa natureza, de importância, é o discurso da vida. É a qualidade da vida, é como nós queremos viver para as próximas décadas, não só nós humanos, mas toda a forma de vida existente no mundo. A gente precisa forçar que o governo seja mais sensível, né, a todas essas manifestações de vida. Quando a gente fala da água, parece que é um corpo morto, parece que a gente está falando de alguma coisa artificial, e não é. É um ser vivo. Quando a gente fala do reino vegetal, do reino mineral, né, do micro-organismo, de todos esses que concorrem para a manutenção dessa qualidade da vida, e a gente não se importar com essa riqueza que a gente tem aqui. Então, assim, é estranho, é muito perverso. Eu diria que chega a ser cruel. Não estou contra o desenvolvimento, muito pelo contrário. Eu estou defendendo que o nosso território tenha um desenvolvimento, mas um desenvolvimento ecologicamente correto, porque talvez daqui a uma década a gente chore pela nossa cultura, a gente chore pela água que a gente talvez não vá ter mais. Qual é o estudo de carga, de suportabilidade que essa ilha pode ter? Toda a estrutura física, ela tem uma capacidade de suportabilidade de peso. Então, qual é o estudo que fala disso? Nós temos uma riqueza de água nas profundidades desse continente, que é a ilha de Itaparica. E como vamos fazer uso de tudo isso, né? Então, assim, a gente precisa pensar. E agora a importância do PDDU é onde a gente demarque essa discussão. Qual é o desenvolvimento que queremos ter e como vamos, dentro dessa lógica de desenvolvimento econômico, garantir a geração de trabalho e renda, de emprego, garantir de forma que a nossa cultura possa ter o espaço devido, garantir que tenha um conhecimento desenvolvido. A gente não tem ambientes de pesquisa, a gente não vê projetos assim, não, vamos fazer um estudo sobre a flora e a fauna, os nossos animais silvestres que morrem aí nas estradas, e o governo também não fala disso, a gente não fala, eles também não vão lembrar. Então, assim, não há esse pensamento de utilizar as universidades como instituição estratégica para o desenvolvimento. Então ficamos nós, é como perguntar à criança, o que é que você quer ser quando crescer? O que é que você quer para a sua vida? Claro que ele vai ter algo a dizer, mas assim a gente precisa também de outros atores, outros agentes que discutam isso. E tem muita gente boa, tem muitos pesquisadores no Brasil, na Bahia, nas nossas universidades, economistas de peso, né, arquitetos, urbanistas, enfim, que podem, ecologistas, né, ambientalistas, que podem estar pensando, educadores, pensando assim, outro modo de viver. Eu penso que a discussão da ponte, da cultura, é oportuno para a gente refletir sobre como queremos viver, como estamos vivendo, quais são os valores que a gente defende. Por que um animal morto na estrada não incomoda ninguém? Por que um animal com lepra, ninguém não, desculpa, né? A maioria, e só incomoda algumas poucas pessoas que se colocam à disposição de cuidar desses seres, né? Por que tanto faz como tanto fez preencher as nossas praias de lixo e ir lá deixar e cortar uma árvore? Tudo isso parece não ter. Isso precisa estar na educação também, precisa estar na formação do ser humano. Então é esse desenvolvimento que eu acredito, né? Temos alternativas, né? E dentro desse universo de coisas,
a gente precisa ter uma maior propriedade, que foi o esforço que nós fizemos para mapear nossas tradições culturais, mapear nossas capacidades naturais, nossas riquezas naturais, nossas alternativas naturais, tanta coisa que a gente tem que pode gerar desenvolvimento, como produção do uso das riquezas que a gente tem do nosso pescado, do dendê, do coco, da amêndoa, das nossas frutas. A gente não tem nenhum investimento, nem ouvimos o governo falar, olha, vamos fazer aqui uma fábrica de suco, frutas cristalizadas, de polpa, utilizando as frutas que vocês têm. Vamos produzir móveis com a tala do dendê, vamos produzir artesanatos já existentes na ilha e vamos dar uma forma de fazer de forma com que toda essa produção artesanal que gera economia, que gera renda, possa melhorar, criar um centro de pescados, dar visibilidade. Não veja as nossas tradições culturais. A gente não tem um calendário cultural, que a gente deveria ter um calendário cultural, uma agenda cultural permanente dentro do território. São tantas coisas que precisam ser pensadas para a tradição da ilha e mais respeito a esse lugar, que faz parte da história do Brasil. A gente nem vê isso sendo colocado como algo relevante. Um lugar que o processo civilizatório brasileiro começa, a gente não vê isso ensinado na história para as nossas crianças, nem aqui dentro, muito pouco, e muito menos fora. A gente não ouve isso como uma referência em qualquer lugar do mundo que seja sério. Né? A gente teria pelo menos uma placa indicando a igreja do Baiacu, indicando um livreto contando a nossa história minimamente e distribuindo a essas pessoas, os nossos visitantes, para poder isso fomentar a força da identidade do lugar. E parece que essa ausência do Estado ao longo desses 50 anos, parece-me que sempre foi intencional também, no sentido de, deixamos fazer o caos, como a gente vê na fila do ferryboat. Por exemplo, né? Na fila do ferryboat fica lá o caos, 3 horas, 2 horas, 4 horas, esperando para poder justificar. Viu aí que precisa da ponte? As pessoas ficam nas filas, o ferryboat não tem, e aí tem um problema da maré, no caso de Mar Grande, que poderia, de Veracruz, que poderia ter, né, outras alternativas da lancha, ali do cais, ali no Jaburu, como já foi pensado, né, enfim, tem alternativas. Por exemplo, os 2 ferries foram comprados por 50 e aproximadamente 55, 56 milhões de reais. Com R$1 bilhão, nós reestruturaríamos a nossa ilha toda e ainda emprestaríamos os 6 bilhões ao próprio governo, se eles nos dessem os 7 bilhões, que seria o valor inicial para pensar a construção da ponte. E a gente sabe que esses empreendimentos começam com valor inicial e terminam geralmente com valor triplicado. Mas a gente imaginando que com 20 ferryboats, a gente teria ferryboat 24 horas por dia, teria outra rota para o escoamento da carga, para fazer a conexão com o oeste da Bahia. O próprio ferry pagaria a sua despesa e geraria lucro, receita para os 2 municípios do território, né? Então, assim, tem soluções viáveis, possíveis. Não podemos tomar como primeira solução a destruição de um lugar, né? Então você levantou vários aspectos. A grande preocupação que apareceu na audiência pública é a aumentação da população da ilha. Então, isso significa um impacto ambiental, um impacto habitacional, um impacto sobre o transporte, sobre a segurança, sobre a educação, sobre a saúde. E, de fato, é lógico que a população da ilha vai aumentar, no sentido que se poderá ir em Salvador a qualquer hora do dia e da noite, será a priori mais rápido, o que eu tenho dúvida, porque quando você observa o que aconteceu no Rio de Janeiro, você vê que a maior parte da população de Niterói usa o ferry. O ferry é lancha rápida, eles não usam a ponte. A ponte virou no Rio de Janeiro uma via de trânsito do sul ao norte do Rio, da região do Rio de Janeiro, e não é usado pelas pessoas que moram no Niterói, porque estão todos encarafados no momento de pique. Então é bom já refletir sobre isso, esta visão muito optimista que o fluxo
de caminhão e de carro e vai ser muito rápido na ponte. Eu penso que nós podemos refletir muito isso. E além disso, você sabe já que os dias que vai ter muito vento, não terá trânsito. Porque quando tem um vento forte no inverno, não vai funcionar. Então, acontece que as longes não funcionam, mesmo que o ferry não funcione no inverno, lá será também a mesma coisa com a ponte. Então, já a ponte não resolve toda assim. Não é um milagre. Sobre a ideia do processo civilizatório brasileiro, eu acho que é interessante de ver todo o cuidado que recebeu o Recôncavo. Não foi perfeito, não, porque tem muitas coisas abandonadas ainda, mas a cidade de Cachoeira, que é uma cidade numa situação muito precária há 20 anos atrás, recebeu a universidade e foi todo reformado com um plano urbano muito fiscalizador de qualquer obra. Na nossa ilha, principalmente em Itaparica, o centro histórico tombado pelo IFAM desde 1939, desde a criação do IFAM, não recebe nenhuma proteção. Então tem um cuidado muito grande pela cidade de Cachoeira, que também é um lugar do processo civilizatório brasileiro com Cachoeira. Então, sobre as propostas que você falou, o valor da ponte representa muito dinheiro que pode ser investido no desenvolvimento da ilha e no desenvolvimento do transporte marítimo. Se resolve por muitos anos os problemas, sabendo que também a ponte vai precisar de manutenção, que tem um gasto muito grande. Ela gera receita, ela vai gerar despesa. Vai gerar despesa também, como o ferryboat gera despesa também. Então, são todos os assuntos que têm que ser conversados. Eu penso que é assim mesmo. A proposta do governo do estado é: nós vamos passar pela ilha e você veja se você aceita. O que você aceita ou não vai mudar nada para nós. E nós temos a proposta de dar algumas coisas a vocês em compensação, sem ter uma reflexão básica sobre isso. E o que é muito assustador é esta história de 6 faixas que atravessa a ilha, no sentido que não tem nenhum pensamento de um transporte de carga que seja feito por trem. Você sabe que isso é uma solução que resolve sobre as longas distâncias. É muito mais interessante o transporte com trens. E não tem proposta nesta direção. Mesma coisa pelo transporte coletivo na ilha. Então, parece que não tem o coragem de falar aos itaparicanos: a ilha vai virar um subúrbio de Salvador e a gente vai organizar porque seja um subúrbio muito bem organizado. Então é uma solução média, no médio. A atual BR vai virar uma avenida urbana e vai ter o ônibus. Uma avenida só para a ilha toda, para uma população que vai chegar a 250 mil pessoas, é muito estranho. Então são vários assuntos que parece que é falta de coragem. Parece que não se quer fazer propostas que parecem muito futuristas, talvez, mas que são necessárias, que tem que ter o coragem de tomar agora. Quando o Brasil foi criado, foi pensado já isso, mas eles esqueceram o metrô, que hoje estão construindo. Exato. Porque na época se achava que tinha só automóveis, mas hoje nós temos que pensar isso, porque já mudou, não é mais 1960. Então, o que você pensa destes vários assuntos? Bom, na verdade, já falamos sobre todos eles, né? Essa síntese que você fez, muito boa, elucidativa. E o que eu penso é o seguinte, que o conjunto de tudo isso que nos envolve, nos implica a ilha sobre o processo civilizatório, nos leva a pensar sobre a nossa identidade. Então, sobre a nossa identidade de pessoas, identidade de cultura, identidade de seres humanos, identidade de um território, identidade de um legado cultural, identidade de um legado de um modo de viver, de se organizar. Então, eu penso que é uma interferência muito grande nesses processos e isso deve ser considerado. Já temos experiências devastadoras no Brasil em relação a essas experiências
experiências. E eu penso que isso vai implicar terrivelmente. Eu acho que o governo, como você bem disse, tem que ter a coragem, e nós também, né, de fazer de forma mais ostensiva esse enfrentamento para definir melhor o que queremos para esse lugar. E eu penso que a ideia de que nós temos um valor importante, que é fazer parte dessa história, ser essa história da Bahia, do Brasil, em relação a esse processo de miscigenação brasileira que faz surgir o caboclo, que faz surgir uma outra cultura, uma outra miscigenação dentro da nossa condição de vida brasileira. Eu penso que isso não pode ser negligenciado, não pode ser anulado, não pode ser esquecido, porque as tecnologias, os avanços, elas também terão datas, mas a identidade não tem data. Identidade não tem vencimento. Então, vence as tecnologias. Tudo que foi muito bem inovado um dia no passado, eu vi um senhor um dia desse fazendo referência à máquina da datilografia e o diploma que era colocado na parede quando a pessoa fazia um curso. Hoje nós estamos diante do computador, diante da internet. E o que vai ser lá na frente? Então, essas soluções encontradas hoje para um desenvolvimento, seja ele econômico, seja ele social, seja ele cultural, todas essas inovações, esse crescimento, esse desenvolvimento não pode aviltar a dignidade, não pode aviltar a identidade de tudo aquilo que é a essência do ser. Porque isso não morre, isso só amplia. Então, assim, não vai ter vencimento sobre quem é François, sobre quem é Paulo. Muito pelo contrário, cada um de nós vai sofrer inúmeras invasões na sua subjetividade, no seu modo de pensar, vai passar por um processo de modificação válido também, tudo isso, mas a identidade, a essência do ser precisa ser garantida. E aquilo que está na exterioridade, que são os nossos bens patrimoniais, materiais, que tem na sua essência um valor imaterial, mas consubstancial, isso tudo está formado dentro de nós. Foi o que nos construiu. Veja, se há 500 anos a gente ainda fala da miscigenação e não abrimos mão disso, então isso é importante. É como o DNA, é permanente dentro da gente. A gente não vai anular esse processo identitário, porque ele é a essência do ser. Então, quando pensamos em um desenvolvimento dessa natureza, a gente precisa fazer algo onde o ser humano possa estar com a sua identidade garantida. Pensar uma escola de qualidade para que a criança tenha uma boa formação. Pensar o lugar do artista. Imagina se a gente vira uma selva de pedras aqui dentro, como Salvador já virou. E a sensibilidade do ser? Como que vamos manifestar a nossa condição de se relacionar, comunicar com o outro, construir junto, se a gente abre mão dessa possibilidade que a arte nos traz do belo e da estética? Vamos ficar áridos, vamos ficar secos, vamos ficar grosseiros, vamos ficar poluição, vamos ficar estresse, vamos ficar agitação, vamos virar patologias humanas dentro de um universo, de uma selva de construções. Posso até estar exagerando, mas eu estou falando assim para que a gente reconheça o valor do que temos, e o valor do que temos, né, prescinde desses elementos que é a nossa identidade de matriz identitária, étnico, daquilo que temos como cultura, daquilo que temos como linguagem, daquilo que temos como comunicação, daquilo que temos como riqueza natural viva, né? Então é isso que nos mantém vivo, é isso que vai dando sentido à vida, e eu penso que esse lugar é importante. Veja só, a gente não tem, quando você chega por Bom Despacho ou por Mar Grande, qual o monumento que você tem de frente, que você aponta, que faz referência à nossa matriz identitária, histórica e cultural do nosso território da ilha? Você não tem um cocá, você não tem um busto do cacique, uma produção artística de um tupinambá, que lembre um índio, que lembre Maria Filipa, que alguém pergunte, que a criança aponte assim: aquilo é o que, meu pai? Quem é aquele? Quem foi aquela?
e o adulto possa explicar e está o tempo todo recriando a sua história, recriando a história do seu lugar, porque é isso que forma a identidade, é isso que alimenta o mito, é isso que sustenta o arquétipo, é isso que faz a vida de um lugar, é isso que constrói o que o Jung falou de um inconsciente coletivo que nos dá a saúde na condição de ser humano. Então, toda essa avalanche de coisas, se a gente não ficar atento a tudo isso, vamos comprometer. Então, daí a importância de cuidar bem dos nossos artistas, dos nossos educadores, de pensar uma outra escola que dê espaço para a educação ambiental, pensar um espaço para cuidado da natureza, pensar um espaço onde as pessoas possam tomar as decisões, como conselhos, por exemplo, como associação de artistas, como os sindicatos já existentes, pensar o espaço onde a cultura permanentemente esteja ali sendo vista, revisitada, recriada, revivida pelas pessoas. Cada vez que a gente vê uma apresentação do boi, do samba de roda, da capoeira, olha como a gente recria dentro de nós, reafirma o que somos, reafirma a nossa história, reafirma o nosso legado, né? É tão bom. Agora imagina não tendo tudo isso, assumindo tudo isso. O que é que vai falar dentro de nós como identidade? O que é que vai dar vida ao ser? Claro, os próximos elementos, o que vai dar vida ao jovem de hoje, se ele não tiver essa cultura permanente, como se fosse um DNA, vai ser o que? A tecnologia, ela vai ter vida curta, né? O que é que vai ser, né? Então é importante essa história, como contamos a história dos mais velhos, do primeiro morador, tudo isso é algo importante, né? Cuidar desse legado que nós temos, que nos constitui e que nos torna, né, o que somos, o que cada um é. Eu vejo dessa forma, né? Você comparou a ilha, o futuro da ilha ao que aconteceu em Salvador. Podemos refletir um pouco sobre Salvador. De fato, a população de Salvador se multiplicou muito rápido, hein, nos últimos anos. Eu acho que nos anos 60, 50, a população de Salvador era de 400 mil pessoas, hein, e eu acho que nesta faixa. No século XIX, Salvador tinha 40 mil habitantes, então a população da ilha toda. Então, a extensão territorial de Salvador mais que multiplicou 10, 20, 30 vezes o que era no passado o centro da cidade, Avenida Chile, Avenida 7, Campo Grande, Pelourinho, Praça da Sé. Hoje virou uma parte microscópica da cidade. O bairro do Bonfim era um bairro rural, onde tinha a colina sagrada, como fala o hino ao Senhor do Bonfim, e que era no meio do mato. Tem um desenho do século XIX que mostra muito bem isso. Tem fazendas do lado, e a igreja tinha este destaque lá no meio do mato. Rio Vermelho igual, era um povoado de pescador. Analisando isso, olhando isso, o que fica disso hoje em Salvador? O que fica do Rio Vermelho? O que fica do bairro do Bonfim? O que fica do Pelourinho? Do que foi o Pelourinho? Do que foi a identidade de Salvador? O que nós podemos sentir ainda disso? Eu penso das festas populares, do 2 de julho, do que o carnaval hoje. Então, podemos fazer uma transposição ver o que aconteceu em Salvador, o que ficou da identidade de Salvador do século XIX, da metade do século XX e o Salvador de hoje. E é assim fazer um pensamento sobre a realidade do futuro da ilha. Muito interessante isso, porque isso gera um processo de implicação, inclusive, da gestão municipal, né? Então, que lugar todo esse patrimônio, essa riqueza patrimonial, histórica e cultural, ele ocupa dentro de um modelo de gestão? Então, se o modelo de gestão reconhece, a gestão local reconhece todo esse bem, toda essa riqueza, com certeza esse lugar, essas riquezas terão um lugar de relevância.
Quando não acontece dessa forma, por exemplo, Salvador, como você bem exemplificou, teve toda essa mudança urbana de cultura do cotidiano, da vida cotidiana, das relações sociais. Uma pessoa que naquela época ou até há 30 anos, ela ainda identificava quem era seu vizinho dentro de um ônibus, de um transporte coletivo. Hoje você pega no mesmo bairro, no mesmo transporte, você não sabe quem está ali dentro. Então o que ficou? Ficaram essas manifestações culturais. Isso que é a identidade, que é a referência daquela população. Pensando na nossa ilha, se a gente não tiver, né, todo o incentivo de produção da nossa cultura, de garantir o lugar de todas essas manifestações culturais dentro do nosso território, o que é que vai ficar com esse processo de expansão urbana dentro do território da ilha? Então, eu vejo isso como uma implicação. Aqueles grupos minoritários, você vê, a exemplo, a capoeira, né? A capoeira está no mundo inteiro, né? Como forma de manifestação, como dança, como luta, como jogo, como um legado cultural nosso, né? E dentro do nosso próprio território da ilha, tudo isso nós precisaríamos considerar. Eu penso que o modelo de gestão, priorizar essas referências que formam a identidade do lugar, né? Que forma a identidade do lugar, que forma a identidade da cultura, a identidade da comunicação, a identidade do modo de viver dos pescadores. Por exemplo, o que está acontecendo em Salvador. A gestão hoje volta para os bairros e começa a perguntar aos moradores de cada bairro como é que eles querem que seja, quais são suas necessidades, suas prioridades, o que é que deveria ter ali de equipamento, como é que deveria ser o modo de vida ali, a sua escola, o seu lazer, o que é que tem de forma cultural. Então, veja, na hora que cresce, que inchou Salvador e que a gestão não consegue mais olhar, o que é que vamos propor? Volta a necessidade de ir às bases micro, que é onde as pessoas estão, nas suas casas, nas avenidas, nas ruas, nos bairros, e aí começa todo um processo de valor, né, de recriação do significado desse lugar, ainda que não se tenha estudo sobre esse processo, porque é uma coisa recente, né, mas de um significado do lugar, do sentido do lugar, do modo de ver a população. Então, começa a dizer para a gestão, olha, então é o mesmo que precisamos pensar em relação à nossa ilha, antes que a gente chegue a esse processo de transformação. E isso gera um processo de humanidade mesmo. Ou seja, a gestão precisa ter esse olhar não só humanitário, porque não é nenhum favor, não é nenhuma sensibilidade do ponto de vista de uma caridade, é um dever, é do ponto de vista do dever, tanto o gestor quanto o cidadão. Então eu penso que no nosso território precisaria a mesma coisa, retomar com a população, com cada localidade, em cada lugar, como é o modo de vida, qual é a cultura, o nome das pessoas antigas, a parteira, o curandeiro, o primeiro professor daquele lugar, a cultura daquele lugar, quem produz o artesanato, quem pinta, quem dança, né? Enfim, e utilizando, né, os novos aportes da tecnologia. E isso gera um novo arranjo de gestão que não fica centralizado naquele velho modelo que gera desigualdade, por exemplo, a sede do município. Então não se considera nada do que existe fora da sede, ou se considera muito pouco, e tudo é na sede. Na sede tem os bancos, na sede tem as maiores escolas, na sede tem os eventos, na sede acontece tudo. E na hora que a gente volta a essa identidade local, a essa identidade de coletividades, de famílias, de grupo, você recria o significado do lugar e passa a ter uma possibilidade de ter um modelo de gestão melhor, de valorização de tudo que tem. E as pessoas também passam a se emancipar cada vez mais da responsabilidade de fazer a cogestão, né? De construir o seu lugar junto
com aquele que faz a gestão. Então, é muito importante se a gente puder começar esse processo no nosso território, porque o que a gente está vendo hoje em Salvador é fruto disso. Então, aquilo que temos, devemos potencializar, manter, incentivar e difundir. Aquilo que parece que estamos perdendo, devemos criar espaços, oportunizar espaços de recreação, de investimento. O poder público nesse momento é muito importante e um caminho para isso é o turismo, né? Na hora que você arruma seu lugar, arruma a casa, cria referências para que o visitante possa sair daqui, esse lugar precisa ser um lugar conhecido pelo mundo, e você, por exemplo, está aqui, né? E tantas outras pessoas que passaram por aqui e que precisariam voltar a esse lugar. E isso é uma forma de vida, isso não é só uma forma de renda, mas é uma forma de manutenção e continuidade de uma história, de um povo, de um legado, né? Isso tudo é importante, né? E tem outros caminhos, né? Por exemplo, nós precisamos pensar em valores, como, por exemplo, o valor da solidariedade, da fraternidade, da comunidade, e isso pode estar sendo levado para dentro de um modelo de produção econômica, de desenvolvimento econômico, como é o exemplo da economia solidária, né? Os investimentos coletivos, né? Que os financiamentos coletivos dentro da necessidade de cada pessoa, e as pessoas vão retomando valores, ou seja, nós, enquanto humanos, o tempo todo estamos indicando o caminho por onde como o método indiciário de investigação, né? Estamos dando pistas, como a pessoa dá pista ao psicólogo de qual caminho clínico ele deve fazer, a técnica para poder entender a subjetividade da pessoa. O artista, na manifestação da sua linguagem, do seu dom, vai dando indicadores daquilo que ele tem como vocação, como talento, como dom. As pessoas também vão dando elementos, indicadores, olha, de qual caminho que precisamos tomar. Na verdade, tudo isso é o caminho da humanidade. Para onde a humanidade quer se dirigir, para onde a humanidade quer reconstruir o seu modo de viver e valorizar esse bem maior e absoluto que é a própria vida, né? E aí tem que investir nas pessoas. Tem que investir, tem que criar espaços de investimentos para as pessoas, né? Tem que fomentar cada vez mais os espaços de coletividade, de grupo. Por exemplo, a gente vê uma pobreza, a forma como nossos conselhos, os fundos que os gestores não definem, os fundos não decretam sobre os fundos, fundo de cultura, o fundo para apoio dos projetos de crianças e adolescentes, para apoio das ONGs, para o apoio do meio ambiente. A conversa é sempre não tem recurso, não se busca alternativas para isso. Nossos conselhos quase sempre são aparelhados, dentro de um processo fisiologista, ou seja, né, as pessoas não têm a liberdade delas escolherem seus representantes, e quando escolhem tem sempre muitas tendências de interesse político. Então nós precisamos recriar, e a gente precisa ver que o sistema, muita coisa está em ruína. Mas ao mesmo tempo que muita coisa está em ruína, a própria humanidade é como um paradoxo. A gente vê a ruína de muitas coisas e vê a emergência, o surgir, o emergir de muitos valores que a humanidade está abraçando, né, para dar um redirecionamento ao modo de viver. Seja na família, seja nas políticas públicas, seja na gestão do bem comum, seja na gestão de um lugar, seja no modo de viver com o vizinho, seja nas relações de produção dentro do ambiente de trabalho, seja no cotidiano, na comunicação, né? Um tempo atrás eu vi uma frase de uma pesquisadora: as pessoas já não se falam e quando se tocam pedem desculpas, né? Quer dizer, isso é muito forte, ou seja, olha como é que estamos vivendo.
E eu penso que é uma responsabilidade nossa e nós não podemos calar a importância de um programa como esse, por exemplo, onde a gente pode falar todas essas coisas e as pessoas estarem aí criando seu próprio pensamento, sua própria ideia. A escola precisa ser reinventada, né? A escola precisa repensar o seu currículo, pensar a sua estrutura física. Ela é completamente desagradável, não fomenta o espírito criativo, investigativo, de produção do conhecimento. A gente tem uma baixa de produção de acesso à literatura, a gente quase não tem bibliotecas, e quando tem, estão fechando as bibliotecas e transformando em outras coisas. Não podemos ler, mas o livro é importante, pegar no livro é importante. Não tem o livro, daqui a pouco está tudo digitalizado, mas que tem o hábito da leitura. O problema é que a gente nem o hábito, isso tudo, o acesso à arte, né, contemplar uma obra de um artista, uma boa música, né, e formar essa nova consciência da humanidade. Nós precisamos disso e nós precisamos estar comprometidos com ações, sejam elas governamentais, sejam elas empresariais, sejam elas do ponto de vista privado, pessoal, mas ações que levem nesse sentido. Claro que cada pessoa no seu tempo vai construindo esse entendimento, mas para aqueles que estão na gestão pública, tem que ter isso como referência para que a gente possa ter um outro mundo, uma outra mentalidade para o mundo, um mundo mais harmonioso, mais amoroso, né? Com equidade, com igualdade, com liberdade de expressão. As pessoas agora, por exemplo, não é o tema nem da nossa conversa, mas, por exemplo, estamos há algum tempo das próximas eleições municipais e daqui a pouco as pessoas começam a ficar coagidas, principalmente se trabalham nas prefeituras, já não ficam com liberdade de falar, de poder opinar sobre a qualidade da gestão, de avaliar o que tem sido feito, o que faltou fazer, o que precisaria ser feito, por conta do sistema, mas esse mesmo sistema está em processo de ruína e nós vamos assistir isso, porque temos tantas outras experiências do passado que também entraram em ruína e a humanidade encontrou caminhos. E nós, como povo rico, inteligente brasileiro, a gente sabe encontrar sempre novos caminhos. Tanto é que o tema da diversidade, da inovação está em tela permanentemente. E da inclusão, né? Nós temos um elemento que pode dar muito optimismo na ilha, é a história de Matarandiba, a experiência de Matarandiba. Que você pode falar um pouco sobre o assunto, que eu penso que você conhece, onde eles conseguiram resgatar todas as tradições culturais desta parte, que, como eu falei uma vez, é uma ilha dentro da nossa ilha, Matarandiba. E resgatar as tradições culturais e também um desenvolvimento solidário, econômico solidário, com a criação de uma moeda. Bom, foi bem sucedido também porque é uma pequena comunidade e a comunidade abraçou os projetos. Então você pode falar um pouco de Matarandiba, porque esta é uma ação muito positiva. E é uma referência. E eu penso que qualquer gestor público deveria considerar, é uma referência em Veracruz, né, na nossa ilha, lá no município de Veracruz. E é engraçado e poderoso como que toda a comunidade se volta para várias ações que concorrem para esse processo coletivo. Começa a organização desse processo com a experiência de um professor da Universidade Federal, né? E aí vai ajudando a comunidade com os valores que já tinham e que já vivenciavam, com o pertencimento que eles têm ao próprio lugar. Aí você vê lá o samba de roda mirim, o samba de roda adulto, os festejos de passagem de ano, você vê a rádio comunitária, você vê a economia solidária, você vê agora a padaria comunitária, o mercadinho comunitário, você vê a associação de moradores onde as pessoas participam, você vê toda uma comunidade envolvida com um cotidiano de um lugar, com a defesa de um lugar, com a defesa da escola, da natureza, do meio ambiente. O turismo sustentável. O turismo sustentável, o turismo comunitário, de base econômica comunitária. Então, assim,
São várias ações dentro da comunidade de Matarandiba que serve de referência para, claro que cada comunidade querendo, podendo se organizar e com o apoio sobretudo da gestão municipal, mas é uma grande referência positiva. Você vê lá os valores fortes dentro das pessoas. Quando elas estão participando de alguma atividade social, de alguma reunião pública, elas têm um empoderamento da fala, você vê que é um processo emancipatório. Claro que tudo está em processo de evolução, mas você vê com tanta evidência a forma de organização dessa comunidade. Para mim, a ideia básica é de uma referência e de um fortalecimento de uma identidade. As pessoas fazem questão de se referenciarem que são de Matarandiba. Quando tem muitas coisas para se apresentar, chamam logo os grupos culturais de Matarandiba, a forma como eles recebem e acolhem o visitante quando tem algum evento, utilizando a sua própria cultura. Tem o ponto de leitura, tem um ponto de cultura também dentro de Matarandiba. Veja quantas ações tem lá. Então você chega em uma comunidade geograficamente pequena, culturalmente rica, né? Historicamente forte, né? Você tem ali um lugar que acolhe e tem algo para oferecer. Imagina isso espalhado em toda a ilha. Cada lugar, Baiacu com a sua ruína, ali em Bom Despacho, lá em Mar Grande, no Jaburu, Santo Antônio de Velásquez, o Forno das Caieiras, né? A Catu com suas águas hidrominerais nascendo na beira da praia. Você tem a Mata de Maifrém, você tem Caixapregos, você tem Juerana como modo de produção e de vida, você tem a Casa de Farinha na Ilhota, no Tereré, você tem o Quilombo do Tereré, os grupos de capoeira, o Negros e Brancos. Então você tem várias ações que estão soltas em cada lugar da ilha. Por exemplo, o pessoal ali do Maragujipinho, do Tereré, estão se organizando para se constituir em uma comunidade quilombola, remanescente de quilombo. Ou próximo a isso, já encaminharam o processo à Fundação Palmares. Tem a Casa de Farinha, tem os terreiros de candomblé, tem o grupo da capoeira, tem a Bica do Tereré, e conta a lenda que a serpente do cacique Taparica, de uma vez por ano, saía para ir beber água lá, né? Então, assim, tem tantas coisas espalhadas que, a partir daquilo, o exemplo de Matarandiba é bom, que a gente pode pensar assim, a partir daquilo que em cada localidade tem, como aqui, por exemplo, em Taparica, o Babaegum, como as águas de Venceslau, né? Os grupos culturais, sobretudo que tinham o trabalho da Dedéa, o próprio concerto que você organiza uma vez por ano. Tudo isso são situações de formação do ser, de constituição do ser. Se cada ato desse, cada produção dessa fosse considerada dentro da gestão como processo de organização da vida cotidiana, claro que a gente diminuiria os indicadores de violência, a gente melhoraria o índice de desenvolvimento humano, a gente melhoraria nossas produções literárias e culturais nas escolas, a gente teria um outro cotidiano dentro das escolas, a gente teria outra relação estabelecida com as pessoas, com o vizinho, a gente teria uma outra referência sobre o nosso lugar. Por vezes, quando chega o veraneio, as pessoas falam assim pra gente, aqui é terra de ninguém, aqui pode tudo. Quer dizer assim, é um aviltamento, é uma afronta a quem mora, é uma afronta ao lugar, é uma afronta à história desse lugar, é uma afronta à dignidade desse lugar. E a gente não vê uma manifestação ostensiva dos nossos governantes a querer transformar isso. O som alto, tem que a polícia toda hora tá lá, tendo práticas ostensivas para poder coibir ações dessa natureza. Por que isso? Porque todo esse legado que nós temos e que ainda está vivo e aí tentando sobreviver a maioria do que nós temos, ainda não foi acolhido. E precisa ser sustentado e garantido dentro dos nossos municípios para que isso sirva de referência
para a organização do modo de vida comunitária, do modo de vida econômica, de produção, do modo de vida cultural, de modo de vida social nas nossas relações. Eu penso que é isso que nós temos que fazer. Temos instrumentos, temos conhecimento, as pessoas têm a necessidade de participar desses lugares e têm também a vontade. Agora desacreditam quando o processo de gestão local, da administração do município, não considera as pessoas nem todo esse legado, então elas, então não vou participar, mas não é o que a gente quer. Então a gente precisa aproveitar melhor essas referências, como bem fez Matarandiba. Eu penso que é um caminho muito bom, bonito, belo, muito forte, muito político, né? de enaltecer e de pertencimento. As pessoas estão enraizadas, quem é de Matarandiba está enraizado naquele lugar. E isso é muito bom, isso é muito forte, né? Se um dia eu tiver a oportunidade de ser prefeito de Veracruz, eu tomaria Matarandiba como uma das referências para a gente pensar esse modo de organização social dentro de uma estrutura do nosso município. Mas nós podemos observar que isso é possível sobre um pequeno núcleo de população. Vamos falar uma escada ainda humana, e acho que são 900 moradores em Matarandiba, e parece que este núcleo de 900 mil pessoas ainda é uma unidade humana, onde você está ainda na visão de todas as famílias, de todas as atividades que pode acontecer. Quando ultrapassam este núcleo, é já mais difícil de ter consciência que você pertence ao espaço. É interessante de ver que por Itaparica, por exemplo, tem um distrito que tem uma unidade forte. Por exemplo, Manguinhos, que tem mais ou menos este mesmo número de moradores, 1000 pessoas, você tem uma unidade de identidade muito forte. Então, são estes núcleos que funcionam. Você teria uma explicação a esta sobrevivência dos grupos culturais? Porque não se pode, eu penso, só criticar o poder público, no sentido que não é só o financiamento dos grupos culturais que resolve. E, de fato, a cultura popular ela não pode ser também uma cultura de Estado ou de município. Elas têm que chegar do povo, e só assim que ela pode existir. Então, você tem ideia desta tendência aos grupos culturais se afastarem? Eu penso o grupo dos Guaranis, que no passado tinha mais de 100 componentes e hoje está todos os anos descendo, e que no passado tinha um financiamento, as pessoas participavam. Hoje é muito mais difícil. Então, qual é a sua análise sobre este assunto dos grupos culturais em frente à modernidade? Eu penso que a continuidade dos que tem é fruto de uma resistência e ainda da manutenção. Eu faço duas leituras. Uma, eu vou pela questão do mito e do arquétipo, né? Como algo que tem seu tempo de nutrição daquilo que gravita e gira em torno dessa identidade existente que alimenta, por exemplo, a alma humana, o modo de pensar humano, o modo de se organizar humano. Por outro lado, eu penso que a gente tem uma situação paradoxal. A gente tem um advento tecnológico muito grande, né? Temos formas de comunicações completamente diferentes daquelas épocas onde a cultura era um meio, inclusive, para poder despertar novos processos de linguagem e de comunicação. Hoje a gente tem tantas outras relações com o tempo, com a comunicação, com a relação com aquilo que produz a própria vida, né? Tantas tecnologias que nos geram comodidades, né? E que viraram necessidades e que viraram prioridades para a vida. Então eu penso que de um lado a gente tem esse advento tecnológico que foi colocando e se impondo como uma necessidade para o modo de viver da humanidade. E eu penso que aí nesse caso a gente teria que recriar esses modos de manifestações culturais utilizando-se desses potenciais das novas tecnologias ou das tecnologias de inovação que estão aí presentes, né? E penso em relação também
um outro caminho é que nesses lugares também onde as culturas populares de manifestação, e eu concordo com você, porque só é popular porque não nasceu do pensamento do Estado nem do governo, nasceu da própria modo de organização de vida das pessoas. E do povo. E de uma classe social específica. É uma tradição, né? E aí eu penso também que os estudos nesses lugares devem não ter ocorrido. E a gente não pode necessariamente, por exemplo, pegar estudos antropológicos e fazer as comparações, por exemplo. Então, eu penso que as nossas tradições, da forma como ela ocorre, da forma como ela acontece, da forma como ela aconteceu, precisaria então ter um processo de investigação para a gente entender se esses elementos culturais, se essas manifestações populares já cumpriram sua tarefa ou não de organização, para que a gente não fique no saudosismo, mas no tempo que da minha avó, da bisavó, as pessoas iam. Mas as pessoas iam, mas a televisão era outra, nem todo mundo tinha acesso aos meios de comunicação, né? Os indicadores de violências eram outros, né? Todas as relações com o que existia era outro. A escola tinha uma outra organização, a gente tinha até informações cívicas que falavam sobre a cultura, sobre as organizações. Nós não temos mais esses elementos. Então eu penso que a escola mudou muito, se perdeu um pouco nessa relação com a cultura. Os valores com a força também do capital, né? Empreendeu nas pessoas também uma certa, não só a competição, mas uma necessidade ostensiva de consumo, e de consumo de coisas muito imediatas, de coisas que ela possam de fato ter a posse e logo consumir, né? E naquele tempo que você se referia, você via que tinha uma certa perenidade, né? Uma certa permanência à cultura, o deleite sobre aquilo que era visto. As pessoas tinham tempo, dias, semanas, para estarem comentando, conversando nas ruas, nas portas de casa, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola. Dava tempo a acompanhar e até mesmo ir atrás daquele fato cultural, tal, investigar. E hoje nós temos uma avalanche de informações muito grande, de estímulos. Então as pessoas terminam não ficando com nada. E, por exemplo, que estudo temos aí, por exemplo, associado os códigos culturais, a linguagem, a comunicação, dentro, por exemplo, da neurociência? Como é que o ser humano, com essa avalanche de informações, vai ter a capacidade de organizar tantos estímulos e manter tantos estímulos? Então, pela estrutura que nós temos fisiológica, orgânica do cérebro, né, a gente fica com dor de cabeça quando está com excesso não de conhecimento nem de sabedoria, com excesso de informação que não é útil, que não é utilizada. Então a estrutura mental elimina, o subcórtex, o córtex elimina. Então imagina que todas essas culturas ou essas manifestações culturais sendo trazidas, concorrendo com essa avalanche de informações em tempo real, e você em tempo real vai tendo contato com tudo, então tem que ter também um processo de modificação no modo de pensar e de vivenciar. Aí eu penso que esse caminho, eu não sei, não tenho conhecimento sobre isso, mas eu não sei se a gente ainda encontrou. Por vezes eu fico ouvindo uma necessidade de a gente voltar a alguns métodos, algumas formas, alguns jeitos, algumas maneiras de como era antes, para ver se recria e dali surge alguma coisa, mas que por enquanto eu vejo que a gente ainda precisa também defender. Você vê a capoeira, por exemplo, né? Uma cultura de resistência, né? Enquanto a gente vive a desigualdade em relação ao negro na escola, no cenário da violência, no cenário da valorização do emprego, no lugar que ele ocupa nos postos de importância na sociedade, do acesso à universidade, maioria nas penitenciárias, nos hospitais, nas ruas. Então, essa questão ainda está em pauta. Então, toda a cultura
que diz referência a essa, digamos, etnicidade, ela se mantém viva porque ela que alimenta os indicadores de luta, né, que dá o elemento de luta e de força para as pessoas estarem se recriando e se empoderando. Aquilo que já superamos parece que vai se recolhendo, se retraindo, como que tendo cumprido a sua função. É como, talvez, posso estar até equivocado, como um órgão, né? Então, se a gente não utiliza a informação, ela é descartada pelo cérebro. E se a cultura não é vivenciada, ela vai se retraindo como manifestação cultural, se retrai como um rito, depois se retrai como um rito, como lenda, e é consumida pelo mito. E aí aquele mito não é mais lembrado. E se o mito não é mais lembrado, ele não emana a força, porque é ele que alimenta a subjetividade humana, né? De onde viemos, como passamos a existir, e se já temos outras explicações, se já temos outros entendimentos, outras compreensões, aquele mito que dava sustentação àquela compreensão, ainda que ajudando ao pensamento científico, ele não nos atende mais, vamos recriando outro. E aí o processo de recriação dos mitos é algo que eu, sinceramente, eu não sei falar sobre isso. Eu imagino isso. Eu compreendo que esse processo venha a existir, né? Como um processo de recriação, como fala Narcimária, professora da UNEB, da área de cultura e educação afrodescendente, ela fazendo referência aos terreiros de candomblé, ela diz assim, um espaço de recriação da cultura. Então, quando adentra aquele espaço, se vive, né, a toda aquela cultura, aquela identidade, aquela linguagem, a tradição oral, a vida de comunidade, a medicina pelas folhas, a cultura do alimento, né, a forma de viver em família, o outro é irmão, e isso vai alimentando, né, essa experiência, como nas tradições indígenas igualmente. Por exemplo, o canto do nome, né? Muita gente dava nome aos filhos pelo dia que nasceu, por uma graça que obteve. Então tem algo que faz referência, né? Hoje você vê as pessoas, bom, no passado também, mas hoje muito mais fortemente. Você tem variações de nome que juntou com nome, que você busca o significado e o sentido para aquela pessoa. Por que você tem esse nome? Mas ainda hoje, na tradição indígena, o nome tem um significado e um sentido para aquele que recebe. Ou seja, esse mito está vivo, essa matriz está viva e ela continua orientando. Um nome é um tom, um nome é um canto, que é um tom, que é uma história e que é a essência de uma pessoa, né? Então, enquanto isso for necessário na tradição, esse mito será mantido e essa prática de vida, de compreensão, será mantida. E aí eu penso que um lugar importante para isso é a escola com a arte. Tem que ter arte dentro da escola. Eu penso que é um caminho para nós, em relação ao que você perguntou sobre essa permanência das tradições. Eu penso que passa pela arte.